Cearam na cozinha, numa mesa perto do fogo. Suponho que não vão querer repetir de novo, disse Fredegar, sem muitas esperanças. Claro que vamos, gritou Pippin. Os cogumelos são meus, disse Frodo, dados a mim pela senhora Magote, a rainha das mulheres de fazendeiros. Tire as mãos gulosas daí, que eu sirvo. Os hobbits têm uma paixão por cogumelos, que ultrapassa mesmo o desejo mais voraz de uma pessoa grande. Um fato que explica, em parte, as longas expedições do jovem Frodo às renomadas plantações do pântano e a ira do injuriado Magote. Nesta ocasião, havia o suficiente para todos, mesmo dentro dos padrões dos hobbits. Também havia muitas outras coisas e, quando terminaram, até mesmo Fat Bolger soltou um suspiro de satisfação. Empurraram a mesa e aproximaram as cadeiras do fogo. Arrumamos tudo depois, disse Merry. Agora conte-me tudo. Suponho que estiveram metidos em aventuras, o que não foi justo sem minha presença. Quero um relatório completo. E, acima de tudo, quero saber qual foi o problema com o velho Magote e por que ele falou comigo daquele jeito. Até parecia que estava com medo, se é que isto é possível. Todos nós tivemos medo, disse Pippin, depois de uma pausa, durante a qual Frodo ficou olhando para o fogo, sem dizer nada. Você também teria, se tivesse cavaleiros negros no seu encalço por 2 dias. E que são eles? Figuras negras montando cavalos negros, respondeu Pippin. Se Frodo não quiser falar, eu lhe contarei a história toda desde o começo. Fez então um relatório completo da viagem, desde que deixaram Vila dos Hobbits. Sam fez vários sinais afirmativos com a cabeça e soltou exclamações, apoiando Pippin. Frodo permanecia em silêncio. Eu pensaria que estão inventando tudo isso, disse Merry, se não tivesse visto aquela figura negra no ancoradouro e ouvido o tom estranho na voz de Magote. O que acha de tudo isso, Frodo? O primo Frodo tem estado muito fechado, disse Pippin, mas chegou a hora de se abrir. Até agora não nos foi oferecida nenhuma informação, a não ser a suposição de Magote de que isso tem a ver com o tesouro do velho Bilbo. Aquilo foi só suposição, disse Frodo de repente. Magote não sabe de nada. O velho Magote é um sujeito astuto, disse Merry. Há muita coisa escondida que aquele rosto redondo não deixa transparecer quando fala. Ouvi dizer que numa época costumava ir à Floresta Velha, e ele tem a reputação de conhecer muitas coisas estranhas. Mas, pelo menos, Frodo, você pode nos dizer se a suposição dele é ou não é infundada? Eu acho, respondeu Frodo devagar, que a sua suposição tem fundamento, pelo menos até onde chega. Existe uma ligação com as antigas aventuras de Bilbo e os cavaleiros estão empreendendo uma busca, ou talvez deva dizer perseguição, tentando pôr as mãos em cima dele ou de mim. Também acho, se querem saber, que isso não é nenhuma brincadeira e que não estou a salvo nem aqui nem em qualquer outro lugar. Frodo olhou à sua volta, para janelas e paredes, como receando que de repente tudo desabasse. Os outros olhavam-no em silêncio, também trocando olhares significativos entre si. Acho que agora ele vai falar, cochichou Pippin para Merry. Merry concordou, balançando a cabeça. Bem, disse Frodo finalmente, endireitando-se na cadeira, como se tivesse tomado uma decisão. Não posso esconder isso por mais tempo. Tenho uma coisa para dizer a todos vocês, mas não sei por onde começar. Acho que posso ajudá-la, disse Merry calmamente. Contando uma parte eu mesmo. Que quer dizer? Perguntou Frodo, olhando ansiosamente. Apenas isto, meu querido velho Frodo. Você está desolado porque não sabe como dizer adeus. Você pretendia deixar o condado, é claro, mas o perigo lhe sobreveio antes do que esperava, e agora está decidindo a partir imediatamente. E não quer fazê-lo. Sentimos muito por você. Frodo abriu a boca e a fechou novamente.
Sua cara de surpresa era tão cômica que todos riram. Querido e velho Frodo, disse Pippin, você realmente achou que tinha jogado poeira em nossos olhos? Não foi cuidadoso e esperto o suficiente para isso. É óbvio que vem planejando partir e dizer adeus a tudo e a todos desde abril. Nós vemos constantemente resmungando. Será que um dia verei aquele vale novamente? E coisas assim. E fingindo que começava a ficar sem dinheiro, e realmente vendendo seu adorado lar, bolsão, para aqueles sacola bolseiros. E todas aquelas conversas secretas com Gandalf. Céus, disse Frodo. Pensei que tinha sido cuidadoso e esperto. Não sei o que Gandalf diria. Então todo o condado está comentando a minha partida? Ah, não, disse Merry. Não se preocupe com isso. É claro que o segredo não vai durar muito, mas no momento só é conhecido por nós, conspiradores, eu acho. Afinal de contas, deve-se lembrar que o conhecemos bem e sempre estamos com você. Geralmente conseguimos adivinhar o que está pensando. Eu também conhecia Bilbo. Para falar a verdade, tenho ficado de olho em você desde que ele partiu. Achei que iria atrás dele, mais cedo ou mais tarde, e ultimamente temos estado muito ansiosos. Tínhamos pavor que nos pudesse passar a perna e ir embora de repente sozinho, como ele fez. Desde a primavera, estamos de olhos abertos e fazendo muitos planos por nossa própria conta. Você não vai escapar tão facilmente. Mas preciso ir, disse Frodo. Isso não pode ser evitado, queridos amigos. É terrível para todos nós, mas não adianta ficarem tentando me impedir. Já que adivinharam tanta coisa, por favor me ajudem e não me atrasem. Você não está entendendo, disse Pippin. Você precisa ir. Portanto, nós precisamos ir também. Merry e eu vamos com você. Sam é um sujeito excelente e pularia dentro da garganta de um dragão para salvá-lo, se não tropeçasse nos próprios pés. Mas você precisará de mais de um companheiro nessa aventura perigosa. Meus queridos e idolatrados hobbits, disse Frodo, profundamente emocionado. Não posso permitir que façam isso. Tomei a decisão há muito tempo também. Vocês falam de perigos, mas não entendem. Isso não é nenhuma caça ao tesouro, nenhuma viagem de lá e de volta. Estou fugindo de um perigo mortal, em direção a outro perigo mortal. Claro que entendemos, disse Merry firmemente. É por isso que decidimos ir. Sabemos que o anel não é brincadeira, mas faremos o possível para ajudá-lo contra o inimigo. O anel, disse Frodo, agora completamente aturdido. Sim, o anel, disse Merry. Meu querido e velho hobbit, você não leva em consideração a curiosidade dos amigos. Sei da existência do anel há muitos anos, desde antes de Bilbo partir, na verdade. Mas, já que ele obviamente considerava isso um segredo, guardei para mim o que sabia, até que formamos nossa conspiração. É claro que não conhecia Bilbo como conheço você. Eu era muito jovem, e também ele era mais cauteloso, mas não o suficiente. Se quiser saber como descobrir, eu lhe conto. Continue, disse Frodo, baixinho. A arma dele foram os sacola-bolseiros, como já se poderia esperar. Um dia, um ano antes da festa, eu por acaso estava caminhando pela estrada, quando vi Bilbo mais adiante. De repente, na distância, os sacola-bolseiros surgiram vindo em nossa direção. Bilbo diminuiu o passo, e então, de súbito, desapareceu. Fiquei tão assustado que não tive capacidade de me esconder de um modo mais usual, mas entrei na cerca viva e caminhei ao longo do campo, do lado de dentro. Estava espiando a estrada depois que os sacola-bolseiros tinham passado, e olhando direto para Bilbo quando ele reapareceu. Pude ver o reflexo de um objeto de ouro quando ele colocou alguma coisa de volta no bolso da calça. Depois disso, mantive os olhos abertos. Continuou Merry. Na verdade, confesso que espionei, mas deve admitir que a coisa era muito intrigante, e eu era apenas um adolescente. Devo ser o único no condado, além de você, Frodo, que já leu o livro secreto do velho camarada. Você leu o livro? Gritou Frodo. Puxa vida, então nada pode ser guardado a salvo? Não perfeitamente a salvo, eu acho, disse Merry.
mas eu só dei uma olhada rápida. Isso já foi difícil. Ele nunca deixava o livro jogado por aí. Fico imaginando o que foi feito dele. Gostaria de dar mais uma olhada. Você está com ele, Frodo? Não, não estava em bolsão. Bilbo deve tê-lo levado. Bem, como ia dizendo, continuou Merry, guardei para mim o que sabia, até esta primavera, quando as coisas ficaram sérias. Então formamos nossa conspiração. E como também estávamos levando isso a sério, e falávamos a sério, não fomos escrupulosos demais. Você é um osso duro de roer, e Gandalf é ainda pior. Mas se quiser conhecer nosso investigador-chefe, poderei apresentá-lo. Onde está ele? Perguntou Frodo, olhando ao redor, como se esperasse que uma figura mascarada e sinistra saísse de dentro do armário. Um passo à frente, Sam, disse Merry, e Sam se levantou com o rosto vermelho até as orelhas. Aqui está o nosso coletor de informações, e ele coletou muitas, posso lhe garantir, antes de ser finalmente pego. Depois do que, posso dizer, pareceu julgar que estava comprometido com sua palavra de honra e simplesmente ficou mudo. Sam? Gritou Frodo, sentindo que a surpresa não poderia ser maior e não podendo decidir se estava zangado, aliviado, achando graça ou simplesmente fazendo o papel de bobo. Sim, senhor, disse Sam. Peço desculpas, senhor. Mas não quis lhe fazer mal, Sr. Frodo, nem ao Sr. Gandalf. Falando nisso, ele é sensato. Veja bem, e quando o senhor disse ir sozinho, ele disse não, leve alguém em quem possa confiar. Mas isso não quer dizer que eu posso confiar em qualquer um, disse Frodo. Sam lançou-lhe um olhar triste. Tudo depende do que você deseja, interrompeu Merry. Pode confiar em nós para ficarmos juntos com você nos bons e maus momentos, até o mais amargo fim. E pode confiar também que guardaremos melhor um de seus segredos, melhor ainda do que você os guarda para si. Mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinhos e que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. De qualquer modo, é isto. Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe disse. Sabemos muito sobre o Anel. Estamos com um medo terrível, mas iremos ao seu lado. Seguiremos você como cães. E afinal de contas, senhor, acrescentou Sam, o senhor deveria seguir o conselho dos elfos. Gildor lhe disse que deveria levar pessoas que estivessem dispostas, e nós estamos. Isso não se pode negar. Eu não nego, disse Frodo, olhando para Sam, que agora sorria. Não nego, mas nunca mais vou acreditar que está dormindo, quer você ronque ou não. Vou dar-lhe um chute forte para ter certeza. Bando de patifes enganadores, disse ele, virando-se para os outros. Mas ainda bem que tenho vocês, disse rindo, levantando-se e acenando os braços. Desisto. Vou seguir o conselho de Gildor. Se o perigo não fosse tão grande, dançaria de alegria, mas mesmo assim não consigo evitar a felicidade que sinto. Felicidade que há muito não sentia. Temia muito por esta noite. Bom, está combinado. 3 brindes para o Capitão Frodo e companhia, gritaram eles, dançando em volta de Frodo. Merry e Pippin começaram a canção, que aparentemente tinham aprontado para a ocasião. Foi feita seguindo o modelo da canção dos anões que lançou Bilbo em sua aventura muito tempo atrás, e ia na mesma melodia. Adeus, vamos dar a casa e ao lar, pode chover e pode ventar, vamos embora antes da aurora, mata e montanha atrás vão ficar. A Valfenda vamos, onde elfos achamos, em descampados e por entre ramos. Por trechos desertos seguimos espertos, o que vem depois nós não divisamos. Na frente o inimigo, atrás o perigo, dormindo ao relento, o céu por abrigo, até que por sina a dureza termina, fim da jornada, cumprido o castigo. Vamos embora, vamos partir antes da aurora. Muito bem, disse Frodo, mas neste caso há muito que fazer antes de irmos dormir.
sob um teto, pelo menos por hoje. Oh, aquilo era uma poesia, disse Frodo. Você realmente quer partir antes do dia raiar? Não sei, respondeu Frodo. Tenho medo daqueles cavaleiros negros e tenho certeza de que não é seguro ficar num só lugar por muito tempo, principalmente no lugar para onde se sabe que eu estava indo. Também, Gildor me aconselhou a não esperar, mas eu gostaria muito de ver Gandalf. Pude perceber que até Gildor ficou perturbado quando soube que Gandalf não tinha aparecido. Depende de duas coisas: em quanto tempo os cavaleiros conseguiriam chegar a Buquiburgo, e em quanto tempo poderíamos partir. Temos muitos preparativos a fazer. A resposta para a segunda pergunta, disse Merry, é que poderemos partir dentro de 1 hora. Já preparei praticamente tudo. Há 6 pôneis no estábulo do outro lado do campo. Os mantimentos e equipamentos estão todos embalados, com exceção de roupas extras e da comida perecível. Parece que a conspiração foi muito eficiente, disse Frodo. Mas e os Cavaleiros Negros? Seria seguro esperar Gandalf mais um dia? Tudo isso depende do que você acha que os Cavaleiros fariam, se o encontrassem aqui, respondeu Merry. Eles poderiam já ter chegado até aqui, é claro, se não tivessem parado no Portão Norte, onde a cerca desce até a margem do rio, exatamente deste lado da ponte. Os guardas do portão não os deixariam entrar à noite, embora eles pudessem forçar a entrada. Mesmo durante o dia, eu tentaria mantê-los fora daqui, eu acho. Pelo menos até conseguir enviar uma mensagem para o senhor da sede, pois não iriam gostar da aparência dos cavaleiros, e certamente teriam medo deles. Mas, é claro, a Terra dos Books não pode resistir a um ataque determinado por longo tempo, e é possível que, de manhã, até mesmo a um cavaleiro negro que subisse e perguntasse pelo senhor Bolseiro fosse permitido entrar. Muita gente sabe que você está vindo morar em Cricôncavo. Frodo ficou sentado por um tempo, pensando. Já me decidi, disse ele finalmente. Parto amanhã, assim que o dia nascer, mas não vou pela estrada. Seria ainda menos seguro do que esperar aqui. Se for através do Portão Norte, minha partida da Terra dos Books será imediatamente do conhecimento de todos, em vez de ser um segredo por vários dias, no mínimo, como deve acontecer. Além do mais, a ponte e a estrada leste, perto da fronteira, serão certamente vigiadas, quer algum cavaleiro entre na Terra dos Books, quer não. Não sabemos quantos são, mas há pelo menos 2, e possivelmente mais. A única coisa a fazer é partir numa direção totalmente inesperada. Mas isso só pode significar que o caminho é o da Floresta Velha, disse Fredegar, horrorizado. Não pode estar pensando em fazer isso. A floresta é quase tão perigosa quanto os Cavaleiros Negros. Nem tanto, disse Merry. Parece uma atitude desesperada, mas acho que Frodo tem razão. É o único jeito de partirmos sem sermos seguidos imediatamente. Com sorte, poderemos conseguir uma boa vantagem. Mas vocês não vão ter sorte na Floresta Velha, objetou Fredegar. Ninguém tem sorte ali. Vão se perder. As pessoas não entram lá. Entram sim, disse Merry. Os Brandebooks entram, ocasionalmente, quando eles lhe dá na telha. Temos uma entrada particular. Frodo entrou uma vez, há muito tempo. Já estive lá várias vezes, geralmente de dia, é claro, quando as árvores estão com sono e bastante tranquilas. Bem, faça o que achar melhor, disse Fredegar. Tenho mais medo da Floresta Velha do que de qualquer outra coisa que conheço. As histórias que conto são um pesadelo, mas meu volto conta pouco, pois não vou nessa viagem. Mesmo assim, fico feliz em pensar que alguém vai ficar para trás, alguém que possa contar a Gandalf o que fizeram quando ele aparecer, como tenho certeza de que fará logo. Apesar de gostar muito de Frodo, Fatbolger não tinha vontade de deixar o condado, nem de ver o que havia fora de lá. Sua família era da Quarta Leste, do Val Bud, nos campos da ponte, na verdade, mas nunca atravessara a ponte do Brandevin. A tarefa que lhe cabia, segundo o plano original dos conspiradores, era ficar e dar conta dos curiosos.
mantendo a face de que o Sr. Bolseiro ainda morava em Grincôncavo o máximo possível. Tinha até trazido algumas roupas velhas de Frodo para tornar mais real a encenação. Eles nem imaginavam o perigo que essa encenação acabaria representando. Excelente, disse Frodo, quando entendeu o plano. De outro modo, não poderíamos deixar qualquer mensagem para Gandalf. É claro que não sei se esses cavaleiros sabem ler ou não, mas não ousaria deixar uma mensagem escrita, pois poderiam entrar e revistar a casa. Mas, se Fad está disposto a ficar na retaguarda, posso ter certeza de que Gandalf saberá por onde fomos, e isso decide o assunto. A primeira coisa a fazer amanhã é entrar na floresta. Bem, então é isso, disse Pippin. Somando tudo, prefiro nossa tarefa à de Fat, esperar aqui até que os Cavaleiros Negros cheguem. Espero até ter avançado bastante na floresta, disse Fredegar. Vão desejar estar de volta aqui comigo antes de 24 horas. Não adianta ficar discutindo isso, disse Merry. Ainda temos de arrumar umas coisas e terminar de empacotar tudo antes de dormir. Chamo vocês antes do dia nascer. Quando finalmente se deitou, Frodo não conseguiu dormir por um tempo. As pernas lhe doíam. Sentia-se feliz em pensar que iriam cavalgando no dia seguinte. Finalmente caiu num sonho vago, no qual parecia estar olhando por uma janela alta sobre um mar escuro de árvores amaranhadas. Lá embaixo, entre as raízes, ouvia-se o som de criaturas se arrastando e farejando. Sabia que mais cedo ou mais tarde sentiriam o seu cheiro. Depois escutou um ruído distante. A princípio, pensou ser um vento forte vindo sobre as folhas da floresta. Então percebeu que não era o vento, mas o som do mar ao longe. Um som que nunca ouvira quando acordado, embora com frequência lhe perturbasse os sonhos. De repente, descobriu que estava fora de casa, ao relento. Não havia árvore alguma no fim das contas. Estava numa charneca escura, sentindo no ar um estranho cheiro salgado. Olhando para cima, viu uma torre branca e alta, que se erguia solitária sobre um penhasco. Sentiu um enorme desejo de subir na torre e ver o mar. Começou a subir com dificuldade, mas, de repente, um raio cruzou o céu e houve um barulho de trovão.